Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, bem-vindos a todos ao painel de como fazer negócios entre Israel e o Brasil, parte desse ótimo evento AgroLab Amazônia. Queria, primeira coisa, agradecer ao Sebrae Rondônia pelo convite para a IBTEC liderar esse painel aqui. E meu nome, Shaul Shashua, sou cofundador e presidente da IBTEC, que é Israel Brazil Innovations, é uma consultoria de inovação e tecnologia, trazendo para o Brasil as grandes tecnologias e inovação de Israel e trazendo para Israel as grandes oportunidades que o mercado brasileiro traz. Então, vamos hoje falar sobre como fazer negócios, aprimorar os meios de aproximação entre entidades e empresas brasileiras e israelenses e focar também no mundo agro. Então, eu vou começar com uma apresentação minha e depois vamos ter a apresentação da Ilana Soloduco, que eu vou apresentá-la depois, e depois teremos um painel para tratar de perguntas e assuntos relevantes. Então, vamos começar agora com a nossa apresentação. Como eu falei, a IBTEC é uma consultoria de inovação e tecnologia atuando entre o mercado brasileiro e as oportunidades de Israel, que é considerada hoje the Startup Nation. Israel é um país pequeno, muito pequeno, considerando com o tamanho do Brasil, mas ele hoje faz parte dos maiores hubs de inovação do mundo. Em Israel temos mais de 6.000 startups ativas, temos mais de 500 centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas multinacionais atuando fortemente aqui em Israel. Temos o setor de Venture Capital, que é o motor, né, o motor financeiro que acelera os investimentos aqui e todo o deal flow de startups aqui em Israel. Uma palavra sobre o ecossistema de inovação. Um ecossistema forte de inovação, ele se apoia em 3 vértices. São as políticas de fomento de inovação vinda do governo, são ótimas universidades provendo pesquisa de altíssimo nível e mão de obra qualificada para atuar no setor privado, que, claro, no final, ele é a locomotiva do trem da inovação. Em Israel também temos aspectos culturais muito, como faz parte da cultura israelense que incentiva a inovação. É uma sociedade bem jovem, bem dinâmica, com vontade de mudar o mundo, e isso ajuda muito no processo de inovação. A função da IBTEC hoje é exatamente a conexão desse ecossistema de inovação que temos aqui em Israel com o Brasil, que hoje é um mundo de oportunidades, tanto para empresas israelenses querendo atuar dentro do Brasil, tanto empresas israelenses que querem atuar junto com empresas brasileiras para conquistar o mundo. Isso faz parte da visão da IBTEC em ajudar os 2 países a crescer usando tecnologia e inovação. Os sócios fundadores da IBTEC, somos uma empresa sediada em Israel com filiais no Brasil,
e junto com meu parceiro e amigo Daniel Scaba, que também é brasileiro, temos uma história um pouco comum. Nós dois nascemos no Brasil, mas já com toda a nossa vida adulta aqui em Israel. Somos engenheiros de computação formados pelo Technion, com muita experiência na área de tecnologia, inovação e negócios entre Israel e o Brasil. Hoje a Ibtec trabalha com grandes clientes brasileiros, buscando tecnologias em Israel. Eu tenho certeza que vocês reconhecem vários desses nomes. Vocês podem ver também que temos a nossa atuação desde empresas focadas no agro, como Citorsuco e Suzano, empresas industriais, temos empresas de serviço e empresas na área de alimentos, como a BRF, que são empresas muito verticais, com vários segmentos de atuação. Eu queria contar para vocês um pouco e contar para o nosso público de empresas israelenses também, qual é o modo correto de você olhar para o Brasil e entrar no mercado brasileiro. Então, Israel hoje ela é muito bem posicionada como uma provedora de tecnologia, o que nós chamamos a Startup Nation. Mas uma empresa que quer entrar no mercado brasileiro, ela deve conhecer e reconhecer alguns pontos muito importantes que podem ser um empecilho para um negócio de sucesso se você não se preparar bem. Então, para o israelense, a primeira coisa ele tem que entender que o Brasil ele é o único nome com um país gigante. O tamanho de Israel é menor que o estado do Sergipe, quer dizer, o menor estado do Brasil, ele é maior do que o estado de Israel. Então, a primeira coisa é entender que quando você fala que você vai para o Brasil, é um país de tamanho continental, onde os mercados são muito segmentados e até regionais. Então, você tem que entender exatamente para que mercado você está entrando, qual é a peculiaridade de cada mercado, de cada região. O Brasil tem regiões diferentes, tem geografias diferentes, tem climas diferentes. Então, quando você fala de Brasil, você tem que entender exatamente de qual Brasil você está falando. E aqui é um bom ponto para agradecer e entender a região amazônica, né, da qual nós estamos tratando aqui. Então, a região amazônica para o empreendedor israelense, ele é quase que desconhecido de um lado, mas que traz muita ansiedade, muita curiosidade de como atuar com essa região. O Brasil, em relação ao ambiente de negócio em Israel, ele pode ser considerado complexo. Claro que na parte de importação, exportação, impostos, investimentos. Então, isso é muito importante que para a empresa israelense que quer entrar e quer atuar no mercado brasileiro, ele tem que buscar assessoria profissional. São escritórios de advocacia, contadores, trazer e explicar como que é o ambiente de negócio e qual é o passo a passo correto de entrar no mercado brasileiro. O Brasil é um mercado muito regulado. Isso, às vezes, para o israelense que acha que se ele já teve a regulamentação, ou já foi regulado em outros mercados, como o americano e o europeu, o Brasil ele está aberto, então a resposta é não. O Brasil tem suas próprias regulamentações e o que nós chamamos aqui que o produto deve ser tropicalizado, quer dizer, ele deve ser adaptado às exigências tanto da regulamentação brasileira quanto do cliente brasileiro. O cliente brasileiro tem suas peculiaridades, tem suas necessidades específicas e isso tem que estar na mente de qualquer empreendedor israelense que quer atuar no Brasil. Outro ponto muito importante hoje é as parcerias que devem ser buscadas e formadas entre
as empresas israelenses e brasileiras. Com a nossa experiência da IBTEC, as parcerias que têm sucesso são parcerias onde há uma sinergia no tamanho das empresas e na agilidade de cada uma. Quer dizer, uma empresa de porte pequeno, médio israelense, ela é indicada a buscar empresas desse mesmo porte. Porque a primeira coisa que afeta é a agilidade de fazer negócios, a expectativa de tempo. Empresas brasileiras grandes, elas têm um passo, né, um ritmo bem mais devagar, e também todo o assunto de custos de entrar no mercado brasileiro, ele tem que ser bem preparado. Um ponto muito importante que faz parte da cultura brasileira, e isso tem que ser sempre explicado para a empresa israelense, para o empreendedor israelense que quer entrar no mercado brasileiro, é a expectativa do cliente brasileiro, do seu parceiro brasileiro no Brasil, de que esse relacionamento seja duradouro. Quer dizer, você vem para o Brasil para a gente fazer um processo longo, um processo não de curto prazo, não vir, vender e ir embora, e sim trilhar juntos os problemas que virão. E sempre, qualquer negócio, né, sempre tem problemas e coisas que que nós não esperávamos. Então, o fato do parceiro estar perto durante esses problemas, trilhando juntos, é muito importante para o parceiro, para o cliente brasileiro. Bom, relacionamento pessoal, eu acho que se tem uma coisa que eu gosto de trabalhar com o Brasil, é exatamente esse ponto aqui. O relacionamento pessoal para o brasileiro e para o negócio brasileiro, ele é uma das coisas mais importantes, o que nós chamamos que ele vem em primeiro, segundo e terceiro lugar para qualquer pessoa que quer fazer negócios no Brasil. O encontro físico e o relacionamento pessoal, ele geralmente vai além do encontro de trabalho, ele geralmente vai para tomar aquela cervejinha no final do dia, vai para o conhecimento pessoal, e isso faz parte da cultura brasileira, que entra também no modo de fazer negócios, que é quase que, quando a gente trata de negócios internacionais, o assunto da confiança, ou negócios da base de confiança, tem um ponto cardinal. Todo mundo conhece a expressão brasileira, né, no Brasil, aquela expressão, ele é de confiança. Essa palavra, ou essa frase, significa muito para o brasileiro, mas é um pouco difícil explicar isso para quem vem de fora. Ainda mais que nós sabemos que para construir confiança, isso leva tempo, tem que ter esforço, você tem que estar focado para construir. E a confiança no mundo de negócios, isso no mundo todo, acelera processos e minimiza os custos, e minimiza os riscos do trabalho, ainda mais quando a gente se fala em negócios internacionais. Bom, quando nós falamos de relacionamento pessoal e criação e construção de confiança, como que a gente faz isso nesse tempo de corona, né, que o mundo está quase que fechado? Quando você fala, vem aqui tomar um café, quase que é impossível. Hoje sair de Israel é difícil, os voos são poucos, quando você volta para Israel tem que entrar em quarentena. Então, como que quais são as nossas recomendações para empreendedores israelenses ou até brasileiros que querem hoje começar um trabalho com o mercado brasileiro? Então, sim, existem modos de fazer isso. Não devemos parar e esperar a corona passar, e sim saber nos adaptar aos novos desafios e às novas soluções que o mercado provê para esse tempo difícil de corona. Então, a primeira coisa, nosso primeiro conselho é usar agentes de confiança. São pessoas, entidades, empresas que já possuem uma boa rede de contatos e um track record, uma experiência de negócios nos ambos países. Outro ponto são as habilidades de comunicação digital. Se antigamente você ia para qualquer coisa, para explicar, para vender o seu produto, para tratar de uma parceria, você fazia isso fisicamente, hoje
uma boa parte disso vai ser feita no mundo digital, ou pelo seu website, ou por e-mails, ou por outros modos digitais. Isso demanda das empresas e das pessoas focar e melhorar isso bastante. E é muito importante para o israelense entender que o brasileiro fala português. No Brasil se fala português. Às vezes se confunde com o espanhol, mas não. Então isso a gente tenta explicar e focar bastante na importância da língua. Qualquer trabalho à distância exige das pessoas usar comunicação com uma frequência maior, comunicação digital, é claro. Se hoje temos WhatsApp, responder e-mails com maior velocidade e sempre dá aquela sensação que estamos por perto. E não se esquecer de que viajar é importante, tem que ser feito, e usar essas viagens para quando realmente esses encontros pessoais, físicos, são necessários. Então, eu queria agradecer aqui, foi uma breve apresentação, demonstrando um pouco dos desafios de fazer negócios entre Israel e o Brasil, e ainda mais no tempo de corona. Então, eu agora queria introduzir a Ilana Soluducho, do escritório de advocacia Per Cohen, que atua fortemente aqui no mercado israelense e no mercado latino-americano. Então, Ilana, por favor, bem-vinda. Thank you, Shaul, and thank you, Sebrae, for the invitation. I will be talking in English, so I'll try to make myself short for you not to lose your interest, and for Guilherme to keep up with the interpretation. As Shaul said, I'm a lawyer. I'm Uruguayan, born and raised in Uruguay, and I'm 12 years in Israel now, working as an expert in the high-tech industry, as a lawyer expert in the high-tech industry. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar em inglês e eu vou tentar fazer trechos curtos para que vocês não percam seu interesse e para que o tradutor Guilherme possa acompanhar com a interpretação. Como o Shaul falou, eu sou uma advogada, eu sou uruguaia, cresci no Uruguai e agora estou há 12 anos em Israel, trabalhando como uma especialista na indústria high-tech. I'll make a really short introduction because Shaul made a great presentation and an overview on the Israeli ecosystem. As many say, culture, it's work for breakfast, and the Israeli culture is a culture of innovation. We have a long history of disruption, innovation, and technology that bring us to the place that we are today. Então, eu vou fazer uma introdução rápida, porque o Shaul fez uma excelente apresentação e falando sobre o ecossistema israelense. Como muitos dizem, a cultura é importante e eu também temos no Israel uma cultura de inovação, temos uma longa história de disrupção, inovação e tecnologia que nos trouxe à situação em que estamos hoje. The Israeli ecosystem is well known around the world for its innovation in the fintech, digital health, cyber, automotive sectors, and it's so developed that the AI, artificial intelligence, is not known in Israel as a vertical, but as an horizontal. In each sector, you can find artificial intelligence. It's a demonstration of the maturity of the Israeli ecosystem. E é bem conhecida a tecnologia em Israel sobre fintech, digital, saúde digital, ciber, automativo, e inteligência artificial é tão desenvolvida em Israel que ela não é conhecida como um vertical, mas como um mercado horizontal. Cada setor você vai encontrar inteligência artificial, é uma demonstração da maturidade do ecossistema israelense.
I'd also like to highlight the fact that we think that the Israeli ecosystem and Latin American countries, especially Brazil, they are a perfect match for each other. Brazil has everything that Israel needs, a huge market, lands that are endless, and it's a land of opportunities for Israeli companies. And on the other side, Israel is lack of market and has the technology and the opportunity that Brazil needs. Então, eu gostaria de destacar que nós achamos que o ecossistema israelense e os países latino-americanos, em especial o Brasil, são uma combinação perfeita, né? Porque Israel precisa de um mercado grande, aqui vocês têm terras sem fim, e aqui é uma terra de oportunidades para empresas israelenses. Do outro lado, Israel falta mercado, mas tem a tecnologia e as oportunidades que o Brasil precisa. We see here a map of the Israeli agtech vertical sector. We can see divided by fields the startups that we have. Israel has 10 out of the 50 companies that were listed in the annual ranking of leading agtech companies, and also in the food tech we find a similar situation. It's an example of what I said before, of the maturity of the Israeli ecosystem. Aqui tem um mapa do agritech israelense, o setor vertical. Aqui vocês podem ver, dividido em campos, os startups que nós temos em Israel. Tem 10 dos 50 empresas que foram colocadas nas empresas nos últimos anos e que estão em situação similar. É um exemplo de que eu falei da maturidade do mercado israelense. Here we can find a graphic from February this year showing the presence of multinationals in Israel, that it's only growing and developing into further opportunities. More and more multinationals are choosing Israel as a place to stay and to find new opportunities, and we can see this in this graphic. Aqui vocês podem ver nesse gráfico desse ano, mostrando a presença de multinacionais em Israel, que só cresce e desenvolve para mais e mais oportunidades. Cada vez mais as multinacionais escolhem Israel como o lugar e para encontrar as oportunidades, e esse gráfico mostra isso. But how do we do business with Israelis? Before, Shaul has focused on how to do business with Brazilians. And on the other side, we need to check how to do business with Israelis. In order to do so, we have a graphic here that shows the differences between the Israeli culture and the Brazilian culture. We have things in common. We are all Israelis and Brazilians, emotionally expressive, but you can see that on a confrontational and avoids confrontation status, Brazil and Israel are on the opposite sides of the graphic. This might be a difficulty that you need to know before you reach the table of negotiations, and that you need to be aware of in order to be successful in doing business with Israelis. E como então que se faz negócios com os israelenses? Antes, o Shaul falou e focou em como se fazer negócios com os brasileiros. Agora, do outro lado, temos que falar de como fazer negócios com os israelenses. E eu tenho esse gráfico aqui que mostra as diferenças, a cultura israelense e a cultura brasileira. Temos coisas em comum, estamos aqui na parte de cima somos emocionalmente expressivos, mas você pode ver que no confrontacional ou evitar confronto, o Brasil e Israel estão em lados opostos desse gráfico. Isso pode ser algo diferente, uma dificuldade que vocês precisam saber antes de vocês cheguem numa mesa de negociação. Vocês têm que saber isso para ter sucesso na negociação. There are other things that you need to take into consideration when negotiating with Israelis. Israelis are
very straightforward. They interrupt each other when they talk. They are really emotional. They can shout in the table of negotiations without meaning that they are offended or that they are trying to offend you. You need to be prepared to substantiate what you think. They expect that, and they think that it's a sign of respect rather than a sign of lack of manners. Então vocês têm que ter em consideração, quando vocês forem negociar com israelenses são muito diretos, eles interrompem uns aos outros quando eles falam, são emocionais, podem até gritar numa mesa de negociação, não significa que estão ofendidos ou que estão tentando te ofender. E você dá substância à sua posição, e eles acham que é um sinal de respeito, e não que haja falta de modos, vamos dizer assim. The Israeli culture is also not hierarchical. I think that it comes from the military history, but every Israeli around the table feels that he's allowed to talk and to express his feelings and his thoughts, irrespective of their position in the company. The CEO or the secretary can express what they think about a proposition in the same manner and at the same time without being that a difficulty to present their thoughts. And also Israeli culture, Israeli prefers to conclude negotiations quickly. They move fast and expect also other cultures to move by the rhythm of the Israeli timetable, that it's really quick for Latin American standards. E outra coisa, eles não são hierárquicos, eu acho que vem da nossa história militar. Todo israelense acha que ele pode expressar, ou é permitido a expressar seus pensamentos, seus sentimentos a respeito, independente da sua posição. Pode ser o CEO, pode ser a secretária, eles podem expressar sobre o que eles acham sobre a proposição, e isso sem dificuldade, sem preocupação com a hierarquia. Também na cultura israelense, há uma expectativa de israelenses querem concluir negociações rápido, eles são rápidos e esperam que outras culturas sejam rápidos e que sigam no seu ritmo, e isso muito rápido para o padrão latino-americano. In order to successfully negotiate and do business with Israeli companies or with the Israeli startups, you need to be aware of their strengths and their weakness to try to overcome their weaknesses and to try to potentiate the strengths. Israeli startups are known and very well known for their out-of-the-box thinking, their innovation. They move fast, they're agile, dynamic, they have passion, and that's things that multinationals or big corporations lack of. On the other side, they need the know-how and the potential to scale up together with the client base and the market recognition that multinationals have. And that is a reason that is one of the main reasons that they work perfectly together if each one knows how to adapt itself to the other one and to adapt its pace to the other one. So it's important to keep that in mind. Então, em termos de ter sucesso na negociação com empresas israelenses ou com startups israelenses, você tem que saber suas forças e suas fraquezas, né? Para tentar superar essas fraquezas e para dar maior potencial às forças. Os startups israelenses são conhecidos, muito conhecidos, de pensar fora da caixa, né? São inovativos, são ágeis, têm paixão, e essas são as coisas que são as multinacionais e as corporações não têm. Pelo outro lado, eles precisam ter um know-how, eles têm que ter a potencial para fazer escalamento para a sua base de clientes, para o reconhecimento de mercado que os multinacionais têm. Esse é um dos motivos por que eles trabalham muito bem juntos, em que cada um sabe como se adaptar ao outro e adaptar o seu passo ao outro. Então, é importante ter isso em mente.
Once we know how to adapt each other between startups and multinationals, it is really important for a company or a multinational that wants to collaborate with a startup to get to know the specific startup, to check them, to do your homework and your due diligence and check the startup on every way possible: legal, financial, technological, and specifically their intellectual property, that it's their main asset. Ok, então é importante saber como adaptar entre o startup e as multinacionais. Então é importante para uma multinacional, uma empresa que quer trabalhar com startup, que saiba o startup específico para fazer seu dever de casa e sua diligência e verificar em todas as formas, legal, financeira, tecnologia e a propriedade intelectual, que é o seu forte. Finally, main focus for Brazilian companies in the Israeli ecosystem. You can come to the Israeli ecosystem to do tech exploration, innovation, scouting, learning, but you will need someone here that knows the ecosystem. You will need some local expert that can lead you on the way to the specific technology that they are looking for. Taking a plane and landing in Israel is not enough to know who to reach out to or who to work with. So you need an expert on the field in order to find your target. E o foco principal para as companhias brasileiras no sistema israelense, você pode fazer exploração de tecnologia, inovação, vasculhar, aprendizado, mas você vai precisar de alguém aqui que entende o ecossistema, um especialista local que pode te guiar a tecnologia específica que você está buscando. Pegar um avião e só pousar em Israel não é o suficiente para saber quem contatar, com quem trabalhar. Então, você precisa de um especialista no campo, para achar a empresa-alvo. In order to reach the target that you are looking for, you need to define your strategic and focus areas, which are your goals and needs in order to pursue them. As we said, you also need to check specific companies in order to be sure that you find what you were looking for. And for that, you need professional advice. You need to know your rights, and you need to know what is customary in the Israeli industry in order to pursue what you're looking for. Então, você tem que saber o alvo que você vai estar buscando, definir os seus focos estratégicos e que área, quais são os seus objetivos para que você os encontre. Como a gente falou, você tem que ver empresas específicas para ter certeza de que você está achando o que você quer. E para isso você precisa de aconselhamento profissional, saber os seus direitos e o que os clientes na indústria israelense podem ter em termos de buscar o que você quer. As said before, the intellectual property is the main asset of the startups, and you need to be aware of that Israel is a country in which the enforcement of IP is well recognized, and you can feel quiet about that. You can be confident on the Israeli legal system to enforce also your Brazilian IP and also Israeli IP that will be generated jointly or for you by Israeli startups. You need to check the ownership of the IP that the startup claims to have, and you need also to check the ability to export that IP. Not every startup is able to export the IP that they have, and it's something that needs to be checked before you proceed with any business with the startup. Então, propriedade intelectual é o mais forte, é o aspecto mais forte dos startups, e você tem que estar a par que Israel é um país em que se leva muito a sério a proteção da propriedade intelectual e é reconhecido, e você pode se sentir confiante em relação ao sistema legal israelense. E outra coisa também, você tem que propriedade intelectual no Brasil e no Israel, que vai ser criado conjuntamente ou pelo startup israelense, você tem que verificar
quem é dono daquela propriedade intelectual, se é uma questão, e você tem que ver a disponibilidade de exportar aquela propriedade intelectual. Nem todo startup pode exportar aquela propriedade intelectual, e isso tem que ser verificado antes de começar qualquer negócio. Finally, you need to be aware of your leverage and the moment in which you have the most leverage that you will have in the whole process is before entering into a proof of concept or a process of investment or whatever you want to check with Israeli startup. So you need to plan ahead and to set the terms of the collaboration beforehand. Outra coisa importante é quanta força você tem naquela negociação, o momento que você tem mais, durante todo o processo, é antes de entrar num proof of concept, de um processo de investimento, tudo que você queira verificar com aquele startup. E estabelecer os termos da colaboração, claro, antecipadamente. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigado, Ilana, pela ótima apresentação. Eu queria agora chamar duas pessoas para um painel. Vamos fazer agora um painel. Então, Silvia Brand, da Câmara de Comércio Israel-Brasil. Bem-vinda. Obrigada, Shaun. E Boaz Albaranes, do Fundo de Investimento Mindset, que atua no Brasil, Israel e Estados Unidos. Bem-vindo, Boaz. Obrigado, Shaun. Obrigado. Eu vou pedir para vocês, Silvia e Boaz, para se apresentarem com algumas palavras para esse nosso, para a audiência que temos aqui. Eu vou começar, então. Meu nome é Silvia Brandi, eu sou brasileira, eu sou diretora executiva da Câmara de Comércio Israel-Brasil, eu sou advogada e notária em Israel, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Boaz, eu sou sócio na Mindset Ventures, como o Shaun falou. Mindset é um fundo de capital de risco que investe em startups em Israel e nos Estados Unidos, mas de origem brasileira. Os meus sócios são em São Paulo e a fonte do capital no Brasil. E, além disso, um dos principais benefícios do nosso fundo, que a gente ajuda os nossos startups de tecnologia de Israel e nos Estados Unidos fazer negócios no Brasil. De formação, eu sou engenheiro e eu tive alguns cargos do governo de Israel. O último dele foi um cargo diplomático no Brasil, por isso eu falo português, por isso conheci o Brasil. Eu sou israelense, nasci em Jerusalém e cresci aqui. Parabéns pelo português, Boaz. Então, já vou aqui aproveitar. Você foi, até alguns anos atrás, o cônsul comercial de Israel em São Paulo. Você poderia, por favor, contar um pouquinho da sua experiência como cônsul responsável pela parte de negócios e comerciais entre os dois países? Então, eu acho que a primeira coisa foi no Brasil, 2014 até 2017. E foi uma época interessante para o Brasil, em geral, mas para a economia brasileira de uma forma específica. E eu acho que isso também foram os anos onde vamos falar, o ecossistema de inovação brasileira cresceu bastante. Então, crise econômica geralmente ruim, mas também dá uma oportunidade para outros segmentos crescer, e isso foi um dos, para falar de raízes do crescimento do ecossistema de inovação. E para as relações Israel-Brasil, isso foi ótimo, porque Israel, como o Shaun e a Ilana já destacaram, Israel sempre foi um mercado muito de tecnologia, de crescimento, de inovação, e a conversa entre, vamos falar, um profissional israelense e um profissional brasileiro não foi muito alinhada, porque startups, inovação, empreendedorismo foi sempre parte do ecossistema aqui. E no Brasil é bem recente. Então, vamos falar, 10 anos atrás, se um israelense chegou para o Brasil falando que ele tem um startup, ele é empreendedor, eu não sei se a palavra até empreendedorismo existia ou foi usada. Eu acho que hoje
a conversa é muito mais alinhada. Nestes, vamos falar, últimos 5 anos, com tudo que aconteceu, tanto em Israel, mas muito mais no Brasil, deixou a conversa entre o médio israelense, profissional israelense e o brasileiro muito mais alinhada, onde o israelense entende que o Brasil é um mercado muito interessante para ele, e o brasileiro muito mais aberto para fazer uma cooperação internacional, uma coisa que foi menos comum, vamos falar, 10 anos atrás. O segundo ponto interessante, na minha visão, é que acho que o mundo também entendeu que não tem só 1 ou 2 polos de inovações mundiais. Até faz 10 anos foi sempre Silicon Valley, Vale do Silício nos Estados Unidos e Israel. Acho que hoje tem um entendimento muito claro no mundo inteiro que qualquer lugar pode ser um polo de inovação, depende em que área, em que setor, quais são os capacidades técnicos e de negócios deste lugar específico, e por isso você tem que abrir a sua cabeça para cooperação tecnológica ou comercial com qualquer lugar no mundo. E por isso eu acho que até hoje o potencial de cooperação entre os países é até maior do que era. E por isso estamos vendo muito mais, por exemplo, do meu lado aqui, empresas israelenses olhando o Brasil como mercado-alvo e estão buscando fazer negócios no Brasil. Que bom, muito bom, muito interessante. Boas. Silvia, você, como diretora executiva da Câmara Israel-Brasil, você pode contar um pouco da atuação da Câmara, de projetos que a Câmara está envolvida e como você vê o futuro dos negócios entre Israel e o Brasil? A Câmara de Comércio na verdade, uma organização não governamental, uma ONG. Ela tem membros, e esses membros elas se conectam conosco para a gente poder fazer as relações junto com empresas e organizações no Brasil. Inclusive, a Câmara de Comércio Israel-Brasil tem câmaras irmãs no Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Então, nós nos conectamos e podemos conectar com empresas, tanto brasileiras como israelenses. A gente chama a Câmara, ela é como se fosse um hub, que é muito usado agora no Brasil. A gente tenta fazer esse meio de campo entre seja o importador e exportador, seja o investidor e aquele que quer ser investido. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo essa relação entre ambas as partes. Eu acho que nós estamos num momento onde o Brasil começou a ser mais interessante para Israel. Acho que o Brasil não estava no foco do israelense, e já de uns anos o Brasil começou a ficar mais interessante para o israelense. Não que o Brasil não era interessante, mas ele não estava no foco do israelense. Então, acho que está tendo um crescimento de interesse e as relações estão melhorando também em relação ao Brasil, seja comercial, seja política. Então, eu acho que tem aqui um grande momento, grandes oportunidades. Silvia, muito obrigado, e Ilana, bem-vinda aqui de novo para a tela. Boas, eu vou continuar com você. Você decidiu sair do serviço diplomático brasileiro, israelense, e está atuando agora como sócio num fundo de investimento de venture capital e totalmente atuante entre Brasil e Israel. Você poderia contar um pouquinho como funciona um fundo de investimento de venture capital e como você vê esse fundo fortalecendo os negócios entre Israel e o Brasil? Então, em primeiro lugar, fundo de capital de risco é fundo que capta dinheiro de investidores, no nosso caso no Brasil, com a intenção de investir em startups, numa fase bem inicial, quando ainda não tem produto ou mercado ou vendas, e aí ajudar com este investimento e com a nossa capacidade estratégica, ajudar o startup a crescer. Agora, quase qualquer fundo tem algum valor específico que ela pode oferecer ao mercado. No nosso caso, claro, é o link com o Brasil, porque hoje em Israel não tem um fundo, nem brasileiro, nem América Latina que atua aqui, e nos Estados Unidos tem, acho que 2 do Brasil. Então, o link entre os ecossistemas, em termos de startups, não é tão forte.
Então, a gente, além do capital, do dinheiro, oferece para a startup uma ajuda estratégica para penetrar no mercado brasileiro, abrindo portas, contatos, negócio de imposto, de regulamentação, todas as coisas que o brasileiro sabe que são desafiadores no Brasil. A gente tenta ajudar, porque com a nossa rede e conhecimento do mercado, podemos cortar muito mais o caminho para o empreendedor. Além disso, e até mais importante, uma das coisas que até este evento serve é um pouco educar as pessoas, tanto de Israel do Brasil, sobre o outro mercado. Porque muitas vezes o profissional conhece de uma forma super geral e não aprofunda o outro mercado. E esse o cargo nosso, como uma firma que cria a ponte de vocês também entre os países, é explicar um pouco o Brasil para o israelense e explicar um pouco a Israel para o brasileiro. Então, uma coisa que a gente faz bastante aqui é explicar o Brasil para o israelense, porque ele não conhece. Sinceramente, ele fala inglês, então ele conhece, ou acha que conhece o mercado americano, mas é uma outra conversa. E ele não conhece muito outros mercados, talvez um pouco a Europa, porque é perto, mas fora disso, não. Então, o cargo nosso é primeiro explicar, apresentar vou falar, implantar o Brasil na cabeça da pessoa. E aí, depois, ajudar nas coisas mais tangíveis. Muito interessante. Então, Ilana, eu vou perguntar em português para a Ilana, e se você não entender a pergunta, o José traduz para você, você responde em inglês e sua resposta será traduzida. Então, Ilana, você que faz parte de um dos maiores escritórios de advocacia em Israel, onde atua na área de high-tech e inovação com as startups de Israel para o mundo todo, do mundo todo para Israel, e você foca com os países da América Latina. Você pode contar um pouquinho do movimento, da movimentação que você, como parte do escritório, está vendo e presenciando nesses dias? Yes, of course. Thank you, Shaul. We see an awakening of Latin America and especially Brazil to the Israeli market, as well as Silvia just said. Now, Brazil is starting to be on a focal point also for Israeli companies, especially ag-tech or agriculture-focused companies. Ok. Sim, temos visto uma ressurgência da América Latina, especialmente ao Brasil, em relação ao mercado israelense, como a Silvia mencionou, né? E agora a gente tem um ponto focal para as empresas israelenses, especialmente a agritech e especialmente empresas do agritech, vamos dizer, com esse foco. We see many multinationals, Latin American multinationals, that are opening R&D centers in Israel in order to reach innovation, that are investing in Israeli startups directly or as limited partners in VC funds such as Mindset Ventures. We have Mindset Ventures itself is a Brazilian LP VC that it's really outstanding in the Israeli market. And we start to see that Brazil, it's a main focus that before we didn't see that. We also have many IP issues that we are working together with Brazilian law firms. We work really close with mainly three, but with others as well, Brazilian law firms, and we receive many cases of Israeli companies investing in Brazil and the other way around. It's something that 2 years ago we saw much less than now. It's getting stronger and stronger. Então, as multinacionais latino-americanas estão abrindo centros de pesquisa e desenvolvimento em Israel para alcançar a inovação, estão investindo em startups israelenses direto ou como parceiros limitados em fundos como o Mindset Ventures. O Mindset Ventures é um AOP brasileiro e que você pode ver que é um ponto focal. E também estamos vendo que o Brasil tem sido um foco principal que antes não víamos. Temos muitas questões de propriedade intelectual que estamos trabalhando com empresas legais brasileiras,
especialmente 3 parceiros, mas com outros também, empresas de escritórios de advocacia brasileiros, e também, em muitos casos, estamos vendo de empresas israelenses investindo no Brasil e brasileiras investindo em Israel. Algo que 2 anos atrás não víamos tanto. E está crescendo, e está ficando mais forte. Milana, muito obrigado. Já estamos nos finais, né, desse nosso painel. Eu gostaria pedir para cada um falar um pouquinho das considerações finais, mas eu queria que cada um focasse um pouco nas oportunidades que a região amazônica traz para o empreendedor israelense e para o empresário agricultor da região, olhando Israel. Então, Boaz, podemos começar com você, por favor. Bom, eu acho que até da nossa experiência, a área de agrotecnologia é onde a gente precisamos menos explicar o Brasil. Quando eu falo com o empreendedor de cibersegurança ou com fintech, eu preciso meio vender o Brasil. Na área de agricultura, não preciso vender nada. O Brasil já é o mercado número 2 ou 3 para ele. Então, isso é o primeiro. O segundo é que a agricultura brasileira é muito avançada em alguns segmentos agrícolas, talvez o melhor do mundo. Então, até para israelense, traz mais valor fazer uma cooperação, até quando o produto está numa fase inicial com o brasileiro, porque o feedback e o nível de agronomia é muito maior. Então, para a gente, por isso, a agricultura é um dos mercados mais interessantes, principalmente vamos falar, nas plantações e nos segmentos da agricultura onde o Brasil é forte. E a gente até busca ativamente startups que atuam nesta área, que poderiam atender alguns dos desafios da agricultura no Brasil. Então, para nós, qualquer empresa, fazenda ou profissional na Amazônia, em qualquer outro lugar no Brasil, que tem interesse em buscar tecnologias, estamos à sua disposição para conectar com o que está acontecendo aqui, porque acho que tem muito potencial para a cooperação. Boas, obrigado. Silvia, vamos para você. Obrigada. Na verdade, eu queria comentar algumas coisas em relação que o Brasil tem, que eu acho que poderia ser interessante trazer para Israel. Israel já importa, mas uma quantidade muito pequena de castanhas do Pará, açaí como superfood, madeira. São coisas que Israel já tem, mas é muito pouco. E tem toda a parte de importação desses produtos. O problema aqui em Israel seria, vamos dizer assim, o desafio, né? Seria a regulamentação. Porque Israel, na hora que você faz a importação, tem que se verificar a regulamentação, as licenças, seja no Ministério da Saúde, seja no Ministério da Agricultura. Então, o aumento, né, da exportação brasileira para Israel, ela pode ser feita somente no desenvolvimento dessas tramitações, vamos dizer assim. E eu acho que isso é uma coisa que o Brasil pode vencer, né? É um desafio. Ok, obrigada, Silvia. Ilana, as suas últimas frases, finalizar. Okay, I want to highlight the need for people such as Shaul, that they really, or the Câmara de Comércio Israel-Brazil, that they bring Israel and Brazil closer. I think that what Silvia just explained, that there are regulations that need to be made up in order to enter the Israeli market, or when you need to find a specific startup, in order to make the collaboration between Brazil and Israel work, you need people on the ground who know the reality. I think that that's a key factor in order to make it happen. If you don't know who to reach out to, it will seem to be unreachable, impossible.
and it's doable. There are many professionals in Israel that know the Brazilian reality and the other way around. It's a matter of find them and to work with excellent professionals that can help you with that. I think that is the key factor. Thank you. Então, eu só queria destacar a necessidade de pessoas como o Shaul, que estão por dentro, ou a Câmara de Comércio Israel-Brasil, que aproximam Brasil e Israel. O que a Silvia acabou de explicar, que há regulamentações que têm que ser feitas para se entrar no mercado israelense, ou quando você quer encontrar um startup específico. Então, para ter essa colaboração entre Brasil e Israel, você precisa de pessoas lá na área que conheçam o mercado. Isso é um fator chave para dar certo. Se você não sabe a quem alcançar ou com quem entrar em contato, vai parecer impossível, inalcançável, impossível. E aí, muitos profissionais em Israel que conhecem a realidade brasileira e vice-versa, é uma questão de achá-los e trabalhar com excelentes profissionais que podem te ajudar. Eu acho que esse é o fator-chave. Ilana, muito obrigado. Eu vou terminar aqui as palavras dizendo que a região amazônica, para o israelense, ele geralmente traz boas lembranças. Muitos israelenses viajam e passeiam e conhecem a região amazônica. E eu acho que agora estamos trazendo as oportunidades de negócio entre a região amazônica, que é uma parte que fica fora do eixo Rio-São Paulo, super conhecido, e estamos abrindo aqui um mundo de oportunidades para os ambos países e regiões. Eu queria, então, agradecer de novo o Sebrae Rondônia por ter convidado a IBTEC para liderar esse painel aqui, agradecer a Ilana Soloducho, do escritório Per Cohen em Israel, a Silvia Brand, da Câmara de Comércio Israel-Brasil, e o Boaz Albaranes, do Fundo de Venture Capital Mindset Ventures. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, I know how to say. Okay. Bye. Tchau.